João capítulo 21, no versículo 15. Me disseram que o irmão toca teclado há 35 anos. E que você começou na Assembleia de Deus. É mesmo? É, mas disse que é bom de música antiga. Falaram aí, né? Dá um sol maior aí, vamos ver se é bom de música antiga mesmo. O rapaz é bom, hein? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. E o coral? Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais. Meu Deus, de ti. O rapaz é bom, tem? Olha aí. Um jornal, fui pregar em Portugal, e um jornal falou assim: ele se veste como contemporâneo e age como velho. Eu achei que foi maldade. Acho que tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é verdade? Mas isso é de propósito, gente, tá? É de propósito, é bem pensado. É para alcançar os jovens e agradar os velhos. Oh, meu Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá. João 21, versículo 15. Fica por aí que daqui um pouquinho a gente faz alguma coisa de novo. Mas se você tocar enquanto eu prego, eu volto a cantar. Então, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Pode continuar o texto. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Me ensina, Pai, e ensina o teu povo, nos instrua, esconda-me atrás de ti, que a carne não se manifeste, mas que o teu Espírito se manifeste. Obrigado, querido. Obrigado. Daqui um pouquinho a gente volta, tá? Em primeiro lugar, quando Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele não está abordando um assunto sem importância. Veja bem, sempre haverá uma expectativa de Deus para conosco acerca do nosso amor para com Ele. Porque, veja bem, isso é tão real, mas tão real, que Jesus classificou o nosso amor para com Deus como o maior de todos os mandamentos. E se fosse fácil amar a Deus como promulgamos, não haveria um mandamento sobre isso. Quando eu falo de amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo, a hipergraça hoje, tendenciosamente, tende a dizer que os 10 mandamentos foi abolido a ponto de não serem mais levados em consideração, o que não é verdade. Quando Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo,
ele não está colocando os 10 mandamentos de lado e nem está também ratificando os 10 mandamentos como sublinhado de 2 mandamentos só. Deixe-me te explicar. Quando Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo, ele está ratificando de forma prática a lei. Em forma prática. Veja bem, quando você estuda os 10 mandamentos, você precisa compreender ele sobre 2 prismas. Primeiro, mandamentos objetivos. Segundo, mandamentos subjetivos. Primeiro, mandamentos positivos e segundo, negativos. Primeiro, mandamentos verticais e segundo, mandamentos horizontais. Os primeiros 4 mandamentos são mandamentos objetivos relacionados à sua relação com Deus. Então, são chamados de mandamentos verticais. 4 mandamentos estão relacionados a como você deve respeitar e se relacionar a Deus. 6 mandamentos são mandamentos subjetivos, são mandamentos horizontais e eles estão ligados à sua relação com o próximo. Os 6 mandamentos são toda a nossa moral e como devemos nos relacionar com o próximo. Então, quando Jesus diz amar a Deus de todo o coração, ele está falando dos 4 mandamentos. Quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo, ele está falando de 6 mandamentos. Amar a Deus de todo o coração. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Amar a Deus de todo o coração. Não farás para ti imagem de escultura. Amar a Deus de todo o coração. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Amar a Deus de todo o seu coração. Guarda o dia do sábado, que é o dia do Senhor. Amar a Deus de todo o coração. Bom, nesse ponto do sábado, é importante a gente abrir um parênteses que o sábado não é um dia na Bíblia. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 1, diz que o povo de Israel continua a guardar o sábado porque eles não conheceram o sábado. E o texto é muito claro. Eles continuam a guardar o descanso porque eles nunca entraram no descanso. Aí Jesus vem lá na frente e ele diz, eu sou o Senhor do sábado, e do sábado eu sou o Senhor, e eu sou o vosso descanso. Então veja, não é que Deus mudou o dia de sábado para o dia de domingo, sendo o dia do Senhor. Não, o sábado é o dia do Senhor, até você conhecer Jesus e entender que o descanso agora não é um dia, é uma pessoa. Quando você entrar nesse descanso, você já não guarda mais um dia, você tem o descanso dentro de você. E é importante você entender isso, porque como que funciona o Velho Testamento? De acordo com Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, o texto bíblico amplamente nos ensina que todas as coisas no Velho Testamento, como lei, promulgações de leis, etc., são apenas sombras, vislumbre das coisas que viriam na nova aliança, mas não a realidade. Você entende o que eu estou dizendo? Entendeu? Isso significa que sábado representa de forma simbólica uma pessoa. Esses são os termos. Por exemplo, o Velho Testamento é o Novo Testamento, só que em quadrinhos. São histórias reais para pregar, para nós a história da nova aliança. E a nova aliança, o Novo Testamento, é o Velho Testamento aplicado na prática. É isso que Hebreus capítulo 10, primeiro, está nos ensinando. Então você acabou de perceber, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto, não farás para ti imagem de escultura, não use o nome do Senhor teu Deus em vão e guarda o dia do Senhor. Todos esses 4 mandamentos é amar a Deus de... Agora nós temos 6 mandamentos subjetivos que são relacionados a nosso amor e a nossa fé com o próximo. São mandamentos horizontais. Não matarás, não roubarás,
Vamos lá, gente, me ajuda aí. Não cobiçará é o último. Não matarás, não roubarás, não torcerás para o Corinthians. Não, não tem isso. Não tem isso. Mas, olha lá, não adulterarás, não cobiçarás, e está faltando um. Honre teu pai e tua mãe. 6 mandamentos. Viu só? São 6 mandamentos relacionados à minha relação com o próximo. 4 é a minha relação com Deus, 6 é com o próximo. Mandamentos objetivos, mandamentos subjetivos, mandamentos verticais, mandamentos horizontais. Então, agora, quando Jesus vem amar a Deus de todo o coração, ele está falando dos 4. E ao teu próximo como a ti mesmo, ele está falando dos 6. É fácil entender isso. É só querer. Porque hoje a nova doutrina, ela simplesmente ensina que você não tem que praticar mais a lei. Qual é a diferença, gente? É importante eu dizer isso. Nenhum crente hoje anda como o povo do Velho Testamento, com uma lei cravada sobre seus olhos. O que é lei? Lei é um gramado verdinho, com uma placa em cima dizendo não pise. Se você pisar, você é preso. Isso é lei. O que é graça? É o mesmo gramado sem a placa. O que você faz? Você vai pisar? Ali não é lugar de pisar. O que é lei? É o meio-fio pintado de amarelo. Se você parar seu carro, você é guinchado. O que é graça? O meio-fio não está pintado de amarelo. Você está na porta de um vizinho, mas você sabe que não pode pôr o carro ali. Por isso que Paulo chama a graça de bom senso do céu. Graça não é ausência de mandamento, é crença no mandamento. Paulo diz que graça não é a lei que vemos, é uma lei que cremos. Em Hebreus, no capítulo 8, diz que essa lei agora está cravada nos nossos corações. Não é uma lei que você está vendo, é uma lei que você está vivendo. Funciona mais ou menos assim. Na lei, e nós precisamos interpretar lei e graça sobre suas óticas de funcionamento. A lei demanda, a graça não demanda. A lei trabalha para a graça, não a graça trabalha para a lei. Funciona assim. A lei mata, a graça faz viver. A lei mata porque aonde não tem pecado, o pecado está morto. Hebreus, não é Hebreus. Romanos capítulo 7, Paulo diz que quando ele conheceu o 10º mandamento, ele morreu. E aquilo que servia para a vida, que é a lei, lhe foi praticada por morte. Não é que a lei mata. É porque quando você descobre a verdade, aí você morre. Então funciona assim. A lei é serva da graça. Ela pega o pecador e ela mostra para o pecador que ele é pecador e que ele está indo para o inferno. Ela traz consciência de pecado. Agora o cara teve consciência de pecado, o que acontece? A lei é um espelho. Ela não tem função de santificação, de salvação. O papel da lei é pregar que você é depravado, está caído, morto em seus pecados e delitos. Se a lei não mostrar o seu pecado para você, você não vai amar a graça. E dar a graça para quem não tem entendimento da lei é transformar a graça em lascívia. O que acontece hoje? As pessoas estão trazendo pessoas a Jesus com uma só mensagem: Jesus te ama. Se você falar para o pecador que Jesus ama dele, ele vai se amar ainda mais com o pecado. O cara, a Bíblia diz que são os doentes que precisam de médico, mas o cara tem que saber que ele está doente, que ele está morto em pecados e delitos. Se ele morrer em pecado, ele vai para o inferno, que ele é depravado, que não há mais nada de bom nele. E aí, quando ele entender o pecado, ele vai clamar: Senhor, salva-me. É a lei trabalhando para a graça. Aí a graça diz que a lei, a dona lei e a dona graça se encontraram no shopping. E a graça falou para a lei: o que você está fazendo? Ela falou: matando as pessoas. Eu não sei se eu estou certo do texto, me veio à memória. Eu escrevi o livro há muito tempo. E depois que eu peguei o Covid, eu dou um lapso de memória. Tem hora, irmão, diz que isso é
comum, mas vamos ver se a minha mente para a Bíblia ainda funciona. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Se eu errar, vai ser uma vergonheira. Se não for segundo, é primeiro. Capítulo 3, versículo 5. Todo mundo olha esse texto. É o ponto que eu quero te explicar aqui, já que não estamos com tanta pressa assim para ir embora. 2 de Paulo aos Coríntios 3, versículo 5. Você vê que Coríntios perde até na Bíblia, né? 3, verso 5. Capítulo 3, do quê? 7, 3, 5. Eu vou começar do 5. Então eu acertei. Preste atenção. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como que partir de nós. Aqui começa o entendimento de lei e graça. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Por que Paulo disse isso? Paulo era um fariseu dos melhores. E ele disse que da época dele, ele era o melhor de todos. E quando ele estava na lei, ele entendia que tudo vem do mérito. O que é lei? Lei funciona assim, gente. Lei é meritória e graça não. Na lei, você faz primeiro e Deus responde depois. Na graça, Deus faz primeiro e lhe capacita a fazer depois. Entendeu a diferença? Então, na lei, Deuteronômio 28, versículo 15, lá no versículo 1, diz assim, se atentamente, não precisa tirar do texto aí não, ouvir a Deus e cumprir seus mandamentos e obedecer, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Mas primeiro você tem que obedecer. Aí no verso 15 começa a promulgação da maldição. Se não obedecer, todas essas maldições virão e te alcançarão. Maldito, 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 maldito. O problema é que a lei promete bênção e entrega maldição. Mas não é porque ela não entrega, é porque você não consegue cumprir. E na lei, quando você não cumpre a lei, você tem o quê? Maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 8 em diante. Agora preste atenção, vamos lá entender? Continua o texto. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja bem, Deus só vai abençoar pregadores da nova aliança. Não há bênção de Deus para quem não prega a nova aliança. Você leu isso ou não? Nós somos comissionados para ser ministros de uma nova aliança. Deus não vai abençoar quem está fora disso. Mas em nenhum momento isso significa que agora, por eu ser um pregador da graça, eu tenho que tolerar e aceitar qualquer estilo de vida que estão propondo por aí. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Deixa congelado. Volta, 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 volta. Toda vez que as pessoas leem esse texto, em sua grande maioria, elas interpretam assim: o irmão que estuda muito vai morrer por causa da letra. Quem faz teologia, irmão, você não viu? A letra mata, irmão. Mas qual é a letra que mata? Preste muita atenção nisso. Toda vez que a lei veio, ela trouxe morte. Porque o papel da lei não é salvar, não é santificar e nem vivificar. O papel da lei é apenas mostrar a realidade de quem você é diante de Deus. Ela é só um espelho. Olha quem você é, para que você clame pelo Salvador. Então a lei trabalha para a graça, ela leva o pecador até Cristo. Agora, qual é a letra que mata e o espírito que vivifica? Preste muita atenção nisso. Quando a lei veio, antes da lei vir, o povo saiu do Egito, caminhou pelo deserto por 3 meses e ninguém morreu. E não é porque eles não pecaram, não, porque eles pecaram, tentaram matar Moisés na beira do rio, tentaram matar Moisés e Arão quando lhes faltaram carne, pegaram tudo e foram para cima. Eles pecaram um pecado grave de murmuração. Veja, o pecado de murmuração é tão grave para Deus que porque eles murmuraram, eles deixaram de entrar em Canaã até toda aquela geração morrer.
Agora, eles murmuravam antes da lei. Por que eles não morreram? Porque eles estavam debaixo de um outro favor, o favor abraâmico, da fé. Veja bem, irmãos, qual lei José tinha quando fugiu da casa de Potifar, quando ele correu da patifona? Quem pregou para José não adulterarás? Ele tinha o temor de Deus. Qual lei Jacó tinha? Abraão tinha. É o temor, que é o princípio de todas. O amor a Deus cumpre toda a lei. Jesus disse isso. Então, por mais que você não entenda, quando você ama a Deus, você não sai por aí dizendo, ai, eu não vou adulterar, não vou adulterar. Jesus não me deixa adulterar. Você nem pensa nisso, cara. Veja, você não está cumprindo a lei. É a lei que está se cumprindo em você. Jesus cumpriu a lei para ela se cumprir em você. Não é você que esforça contra o pecado agora. É o pecado que foge de você. Entendeu isso ou não? Então vamos lá. A lei vem 430 anos depois da aliança abraâmica. Se o ministério que trouxe a morte, a chamada ministério da morte, cravado com letras em pedras, os 10 mandamentos é chamado de quê? Ministério da morte. Então qual é a letra que mata? Responda. A lei. A letra mata. Ali, ó, ministério da morte cravado em pedras. O homem precisa morrer para Deus reviver. E a lei tem a missão de matar. É a lei que mostra que você está indo para o inferno. É a lei que mostra que você é depravado. É a lei que mostra que você precisa se arrepender. É a lei que mostra que não há bondade em você. Se a lei não fizer isso, é esse bando de crente agora que transforma a graça em lascívia. Tudo é permitido, porque ele não teve entendimento do ministério da morte. Não morreu ainda. Aí você pega uma graça pura e dá para um cara que não nasceu de novo, ele transforma a graça em bagunça. Vê, se o ministério da morte, cravado em letras e pedras, se revestiu de glória, a lei veio com uma glória tamanha, de sorte que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés. É quando Moisés desceu com o Sinai, com as pedras na mão. Quanto mais, continua, a glória da lei diz, quanto mais será o ministério do Espírito. É que a minha cabeça está lá na frente. Preste muita atenção para você entender o ministério do Espírito. Quando Moisés desceu com as pedras da lei, naquele dia, o Senhor disse, ninguém pode se aproximar da montanha. Quem se aproximar morre. A coisa já começou a mudar. Até um animal se aproximar da montanha morre. No dia que a lei veio, 3.000 pessoas morreram. No mesmo dia. A terra se abriu e engoliu 3.000 pessoas. A letra mata. Quando a lei desceu no Sinai, pessoas começaram a morrer. Mas Deus mudou de montanha. Porque hoje a promessa não é mais no Sinai. A promessa é no Sião. Quando o Espírito desceu no Sião, 3.000 almas se converteram. A letra mata, o Espírito vivifica. Veja bem, deixa eu dizer de novo. A lei desceu no Sinai. 3.000 pessoas morreram. O Espírito desceu no monte Sião. 3.000 pessoas se converteram. Lá no Pentecoste, a letra mata, o Espírito traz vida. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue. Gerou morte. A letra mata. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Numa festa de casamento, gerou vida. O Espírito vivifica.
A vara de Moisés se transformou em cobra. O cajado de Jesus é um cedro de justiça de um bom pastor. Preste atenção. Quando o cordeiro que Moisés deu morreu, na Páscoa, todos os primogênitos do Egito morreram. A letra mata. Quando o Cordeiro de Deus morreu, o Espírito vivifica. Para você entender, isso tudo que eu estou falando está bem detalhado no livro Incrível Graça. Agora, o que é esse ministério do Espírito? Voltando ao tema do que o Senhor me deu aqui hoje. Por isso que Jesus veio e tentou nos ensinar sobre o que é o maior de todos os mandamentos. É um mandamento só: amar a Deus de todo o coração e, semelhante a este, o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Mostrando a importância do mandamento horizontal, vertical, subjetivo, objetivo. Isso é tão importante, gente. Veja bem. Voltando, fechando parênteses da minha explicação, porque como a gente entrou na parte do texto, você tem que aplicar. As pessoas enchem de pergunta, como eu fiz ontem. É tão importante nós entendermos isso, que Jesus nos traz a seriedade de amar a Deus de todo o coração. E veja bem, sempre haverá em Deus uma expectativa do nosso amor para com Ele. Veja a 1 de Paulo aos Coríntios 16, verso 22. O apóstolo Paulo também vai nos explicar sobre esse amor que nós devemos ter pelo Senhor. E ele diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja ele amaldiçoado. Que coisa interessante. Mas se você pegar o microfone e sair por aí perguntando, você ama Jesus? Todo crente vai dizer que ama. É evidente que o texto aqui não está falando de pessoas que se dizem que amam. A coisa é mais profunda. Veja bem, isso quer dizer, irmãos, que é inadmissível em uma relação com o Senhor Jesus que ela não seja fundamentada em um tipo de amor. Um amor poderoso e profuso. E se nós tentarmos viver uma relação com Deus sem um tipo de amor que Ele espera de cada um de nós, ao invés de entrarmos num lugar de bênção, nós entraremos num lugar de maldição. Vamos expor o texto com detalhes, porque há segredos escondidos nesse texto de Jesus e Pedro aqui. Primeiro, o motivo da pergunta de Jesus. Pedro, tu me amas? Você me ama? Preste muita atenção nisso. Jesus não está perguntando algo para ter uma resposta afirmativa ou positiva de sua resposta. Será que Jesus não sabia? Veja bem, irmãos, a Bíblia é muito mais um livro de perguntas do que de respostas. Jó fez uma pergunta a Deus: onde é que o Senhor está? Deus respondeu com 70 perguntas. Onde é que você estava quando eu fiz o mundo? Onde você estava quando eu delimitei os caminhos do mar? Onde você estava quando eu fiz o Leviatã? Onde você estava quando eu fiz as estrelas? Onde você estava? Onde você estava? Onde você estava? Sabe como é que Jó termina? Bem sei que tudo podes. E que nenhum de teus planos pode ser frustrado. Em outra palavra, eu não devia ter perguntado. Deus não tem obrigação de responder pergunta de ninguém. E a Bíblia, ela tem 3 categorias de perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? São perguntas que contêm a resposta na pergunta. E essa é a Bíblia. Quando Jesus pergunta a Pedro, tu me ama? Ele não está querendo resposta, que ele sabe. Te dar um exemplo. Primeira categoria de perguntas que nós encontramos na Bíblia são, eu chamo de perguntas verticais. Tudo que é vertical é relacionado a você e Deus. Por exemplo, Deus chegou no jardim do Éden e falou: Adão, onde você está? Será que Deus não sabia?
Bom, Deus não fez essa pergunta para ele, Deus, saber aonde Adão estava. Não. Deus fez essa pergunta para saber, ele, Adão, a posição que ele perdeu. Jesus, o Senhor não perguntou, Adão, o que você fez? Ele perguntou, de onde você saiu? Porque a pergunta não é de condição, é de posição. Qual é a sua condição e posição hoje? Hoje a sua posição é reinando com Cristo nas regiões celestiais. Qual é a sua condição? Eu sou justiça de Deus em Cristo. Condição e posição. Quando o Senhor vem para Adão e fala, Adão, onde você está? É porque Adão tinha perdido a posição de filho. Filho não é o que você é uma posição que você tem. É aonde você está. Adão deixou de estar com Deus. Então Deus quer que Adão reflita o que ele, do lugar que ele caiu. Lembra lá? Nós vamos falar isso daqui um pouco. Veja de onde caístes. Não é veja o que você fez. Crente, quando peca, ele perde posição muito mais do que condição. Por isso que essa pergunta, as perguntas verticais, são tipos de perguntas que a Bíblia tem para nos levar a refletir a minha relação com Deus. Então, são perguntas retóricas. Deus faz para você repensar a sua relação com Ele. Adão, onde está você? Seja honesto, irmão. Deus não sabia? É evidente que Deus sabia. Aí tem um segundo tipo de pergunta na Bíblia, que são perguntas horizontais. Evidente que agora horizontal são todas as perguntas que nos levam a repensar a nossa relação com o próximo. Caim, onde está seu irmão? Ora, a pergunta não é para Deus saber, é para Caim refletir que ele tinha uma missão de ser guardador do irmão e ele não praticou, tanto que ele responde com outra pergunta. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Sim, era para ser. Então Deus faz uma pergunta já esperando na própria pergunta a resposta, que foi uma outra resposta retórica de Caim. E tem gente que diz que descobriu o segredo das perguntas, os coach. Jesus já tinha essa estratégia de reflexão há muito tempo. Terceiro tipo de pergunta que nós temos na Bíblia são as perguntas introspectivas. O Senhor vem e pergunta para um camarada assim, qual é o seu nome? Ora, o Senhor não sabia que o nome dele era Jacó? Então por que está perguntando? Sim, mas Jacó precisaria entender, diferente da pergunta de Adão, agora nós estamos falando de condição. A condição de Jacó era ser trapaceiro. Agora, quando muda-se o nome, mudou a condição dele de trapaceiro para promessa. Sim, você era Jacó, mas agora você se chamará Israel, meu filho amado. Veja que essas perguntas que nós encontramos na Bíblia não são para ele, Deus, obter resposta. Jesus não fez uma pergunta para ele ter uma resposta afirmativa ou positiva de Pedro. Sim, Senhor, eu te amo. É Ele que sonda os nossos corações e identifica. Ele sabe se o nosso amor é verdadeiro ou não. Nós que não sabemos. Por isso que Davi disse, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho. Gente, não é fácil saber se você ama ou não, se você está no caminho mau ou não. Senão, o texto bíblico não nos ensinaria a pedir o Senhor para nos sondar. É Ele que nos revela. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Porque o nosso coração é enganoso. E é isso que é importante. Veja, todos nós, de tempos em tempos, precisamos de uma autoavaliação sincera de como anda o nosso amor para com Deus. E aqui está o conteúdo da pergunta de Jesus a Pedro. Pedro, repense. Vai uma estratégiazinha de oratória para você. Quando você travar uma palavra, não insista nela, mude-a. Ela não vai sair. Pedro, repense, reavalie o seu amor para comigo. Pense de novo, Pedro. Analisa. Você me ama? O que o Senhor Jesus quer é levar Pedro a um lugar de autoavaliação do tipo de amor que ele dizia ter por ele.
E por quê, gente? Por 2 motivos eu encontro aqui. Primeiro, as 3 perguntas feitas de Jesus a Pedro, elas são parecidas, mas não são iguais. Põe o texto de novo, de João 20, verso 15. É 21 e 15. Pelo menos eu encontro aí. Por que Jesus aborda Pedro dessa forma? Primeira pergunta. Senhor, Jesus chega em Pedro e fala: Simão Pedro, tu me amas mais do que a esses outros? Você não vai encontrar essa palavrinha, essa frasezinha, mais do que a esses outros, nas outras 2 perguntas. A primeira vez que eu li esse texto, primeiro eu tentei identificar quem eram esses outros que me amavam mais do que eu amo Jesus. Segundo, eu tentei identificar se Jesus estava estimulando uma competição de quem mais amava ele. Quem são esses outros? Os outros discípulos. E agora Jesus está, de fato, estimulando uma competição. Pedro, você me ama mais do que Tiago? Você me ama mais do que os outros? É estranho, não é? Mas para você entender isso, a gente tem que voltar no capítulo 13, verso 21, na ceia. Por quê que Jesus vem com esse tipo de conversa para Pedro? Por quê, meus irmãos? Porque isso é depois da ressurreição e Jesus vai atrás de Pedro para restaurá-lo da traição. Só que Jesus tem uma maneira de lidar com a cura, mexendo na ferida. Sabe como é que ele restaura Pedro? Lembrando ele da traição. Isso é chamado de incisão do médico. Você corta, sutura, limpa, lava e depois fecha de novo. Olha como diz o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Não, gente, é outro texto. Vocês querem derrubar o pregador? João 13, verso 21. João 13, verso 21. Porque é o texto da ceia. Lembra? Jesus está tomando a ceia, todo mundo feliz da vida com Jesus. Daqui um pouco Jesus dá uma parada e fala assim: eu quero dizer uma coisa. Um de vocês aqui vai me trair. Todo mundo fica em silêncio, sepulcral. Mas de repente começam os burburinhos. Sou eu, Senhor? O outro, será que sou eu? Eu sou traidor? Gente, eu vejo um negócio desse, não entra na minha cabeça. Eu ando com Jesus, vejo os milagres e agora eu não tenho certeza se eu sou traidor ou não. Mas que conversa é essa? Você está doido? Imagina minha esposa fala: olha, eu tive um sonho que eu sou traída. Eu falo: sou eu, amor. Pronto, eu já perco os dentes na hora. Você já viu mulher sonha e fica uma semana sem falar com a gente depois que ela sonha? Coisa esquisita. Amor, estou te falando, é só um sonho, amor, relaxa. Não é fácil, não. Mulher tem medo até do sonho. Então, ó, Jesus, olha, vocês vão me trair. E eles entram numa crise. Mas, de repente, no meio de todos aqueles que estão dizendo, sou eu, Senhor, um se levanta e diz, Senhor, por ti darei minha vida. Quem foi esse? Pedro. Agora vamos lá para o capítulo 21, no verso 15, você vai entender. Porque Jesus agora vem e diz, Pedro, tu me amas mais do que os outros? Porque Pedro prometeu que amava. Ele levantou enquanto todo mundo estava com um tipo de amor duvidoso pelo Senhor, e ele diz, eu te amo mais. Pedro prometeu um tipo de amor que ele não pôde entregar. Eu vou dar minha vida pelo Senhor. E agora Jesus vem de uma forma até meio irônica. Diz assim, Pedro, você me ama mais do que os outros ainda? Porque o quê? Você acabou de... Você me traiu. Você me negou 3 vezes. Lá na ceia, Jesus ainda disse, pois é, Pedro, você está dizendo que me ama de forma sacrificial, mas eu te digo que antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. E nós sabemos o resto da história. Pedro nega Jesus por 3 vezes e agora ele desanima e abandona o ministério. Fala, não quer saber mais de obra não quero mais ser pastor e vai embora. Quando Jesus vem restaurar Pedro, ele já tinha desistido de tudo. E aí Jesus vem e diz, Pedro, tu me amas ainda mais que os discípulos todos? Aí Pedro responde, te amo, Senhor. A grande verdade, gente, para vocês entenderem num contexto um pouco mais interessante,
Vamos ao segundo ponto, que é a avaliação do tipo do amor. Jesus não está perguntando, Pedro, você me ama? A pergunta de Jesus é, qual é o tipo do seu amor por mim? Sabe por que é assim? Porque quando Jesus pergunta uma coisa, Pedro responde outra. A palavra grega para ama aqui é, Pedro, agape-mi, é um amor. E Pedro não responde agapau, que é a resposta de agape-mi. Ele responde fileus-me, é outro amor. Esperto Pedro, né? Jesus pergunta uma coisa, ele dá uma sabuada e responde outra. Jesus volta a insistir, Pedro, agape-me. Pedro não responde, sim, te amo a ponto de morrer. Ele prometeu. Então ele responde, Senhor, fileus-me. Pela terceira vez, Jesus agora muda a pergunta. Ele já não diz agape-me. Ele diz, Pedro, fileus-me. Pedro fica triste, porque agora ele percebe o que Jesus está querendo, que Jesus está tocando na ferida da traição, e ele sai triste. Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque Jesus nos ensina aqui, gente, é que não basta você dizer que ama o Senhor. Você tem que mostrar para ele qual é o tipo de amor. Sabe por quê? Para nós, no português, amor é amor. O cara vai no motel com a mulher que não é dele, ele vai fazer amor. A pessoa olha para o gato e diz, amo o gatinho. Olha para o cachorro e diz, amo o cachorrinho. Olha para o carro e diz que ama o carro. Olha para a casa e diz que ama a casa. E usa a mesma palavra que diz que usa para o filho, que usa para o marido. Não que você não tenha que amar. Mas amor na Bíblia são palavras muito fortes para você sair por aí dizendo que ama o seu carro, ama a sua casa. Que ama, ai, como eu amo isso, como eu amo ler. Na Bíblia só tem 4 tipos de amor. E durante muitos anos a gente pregou que tinha 3. O primeiro amor que nós encontramos na Bíblia é o amor estorge. É um tipo de amor familiar. É o amor da mãe pelo filho, do filho pela mãe, do pai pelo filho, do filho pelo pai. É um amor de família. Por isso que amor de esposa para marido é diferente de mãe para filho. Não é o mesmo amor. Não dá nem para comparar. O segundo tipo de amor que nós encontramos na Bíblia é o amor eros. Esse é fácil, está nas placas. É o amor sexual. A Bíblia separa os amores. A gente não. O terceiro tipo de amor que encontramos na Bíblia é o amor filéus, que a gente chama de amor filezinho. É o amor de irmão. Irmão de igreja, irmão, amigo. É o gostar. Pedro fala para Jesus, eu gosto de você. Entendeu a seriedade do texto? E o quarto tipo de amor na Bíblia é o ágape, que é traduzido por amor de Deus. Mas na tradução da oral grega é amor sacrificial. Ele é colocado como amor de Deus porque é o único que tem 100% de amor sacrificial. Nem a mãe tem. Já tem mãe matando filho. Nem a mãe tem um amor. Ela tem um amor parecido, mas não é exatamente igual ao de Deus. Ninguém tem um amor igual ao de Deus. Agora veja bem, quando nós entendemos isso, você começa a compreender que Jesus vem a Pedro e não pergunta se Pedro o ama, mas pergunta como, que tanto de amor você tem. Qual é a profundidade desse amor? Porque você diz que daria a vida, e gente, eu até creio que Pedro daria a vida por Jesus no primeiro plano, que lá no Getsêmani ele arrancou a espada, ele quis morrer, mas depois o amor foi decaindo. Eu tenho certeza que no primeiro plano Pedro tinha um amor sacrificial, mas depois esse amor foi se perdendo, foi decaindo, a ponto de Pedro negar o Senhor por 3 vezes. Será que foi ver a fragilidade de Jesus? Será que foi a perseguição? Alguma coisa aconteceu na metade do caminho que levou Pedro a decair do amor. Jesus está perguntando, Pedro, você ainda me ama com amor
sacrificial. Você disse que daria a vida por mim. Por isso que ele usa a palavra ágape mi. Você está disposto a morrer por mim, Pedro? Ele prometeu. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos? É levando Pedro a refletir após ele ter traído. Qual era o nível de seu amor? Isso leva-nos também a refletir. Será que nós amamos o Senhor como pensamos que amamos? Se fosse tão fácil amar o Senhor, não haveria um mandamento para isso. E não haveria também uma maldição para o contraditório. Quem não ama o Senhor, é isso que Paulo diz, quem não ama o Senhor da maneira que ele espera, seja ele maldito. Escute bem, Deus não aceita nenhum tipo de amor por ele que não seja o ágape. Isso está escrito em todas as linhas do Novo Testamento. Jesus disse, quem não deixar casa, pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus deixou claro que o único amor que é aceito por Deus é o amor sacrificial. E você não entrou nessa por engano. Quando você foi batizado, disseram a você e você repetiu, eu entrego a minha vida a Jesus, se possível for, eu darei a minha vida por ele. Você falou isso. Ninguém entrou enganado nessa fé, sabendo que você pode morrer por Jesus. Jesus disse que seríamos entregues aos tribunais, iriam nos matar, perseguir, como ovelhas no meio de lobos. Mas ele disse, quando isso tudo acontecer, não vos assuste, não se preocupe com as palavras que você deve dizer. O Espírito Santo coloca a palavra, mas aquele que me negar perante os homens, eu os negarei perante o Pai. Vocês serão mortos. O mundo vai odiar você, porque o mundo odeia tudo que não é dele. Se o mundo amar você, o mundo teria que... Você é do mundo, mas o mundo a mim odiou primeiro. Por isso ele deve odiar você. Porque eu vos tirei do mundo. Cristianismo é caminhar com estradas ensanguentadas. Nós andamos sobre páginas da Bíblia ensanguentadas. É caminhar de joelho. Não é nada, irmão. Pode ser que você nunca leve um tapa por amor a Cristo. Mas se você levar, você já está sabendo que pode. Há uma mensagem minha no YouTube. Vá, pregue e morra. Porque o chamado inicial de cada cristão é morrer. Se você ainda não morreu, você já está no lucro. Se ainda não pegaram você... assassinaram você ou lhe perseguiram de forma trágica, como 80% dos países, você já está no lucro. Porque a Bíblia toda é sobre o amor sacrificial. Jesus sabia, então ele previu isso. Ele sabia, e veja bem, por que isso acontece? Porque sangue de crente é sangue sementeira. Mata 10, nasce 100, mata 100, nasce 1000, mata 1000, nasce 100.000. Aonde tem sangue de crente jorrado, há multidões se entregando a Cristo. Deixa-me te falar, a maior igreja do mundo é na China. Tem 200 milhões de cristãos. Mas lá também tem 400 mil presos em campo de concentração. Na Coreia tem 40 mil. Hoje mata mais cristãos do que no tempo áureo do apogeu do imperador Nério, que foi o que martirizou Paulo. Ele alumiava as ruas de Roma com o corpo dos crentes, queimados, pegando fogo. Era a luz de Roma, era o combustível, era o corpo de crentes. Apagou uma vela, pega mais lá um crente, taca fogo e põe lá na rua, no poste. Era assim. Nós, deixe-me te falar, qual é o tipo de amor que essa geração hoje tem pelo Senhor? Ah, eu amo o Senhor. Ama mesmo. Fizeram uma pesquisa no YouTube aí, gente, para testar a fé e o cristianismo do povo no Brasil. Vocês já devem que viu isso. Se não viu, você vai lá. A pesquisa é mais ou menos assim. O cara fingiu que era do censo.
pegou papel e caneta, ele ia na pessoa e dizia, qual a sua religião? O cara fala, sou evangélico. O cara fala assim, ó, se você falar que você não é evangélico, eu te dou R$50. E aí eu ponho aqui, porque eu não gosto desses crentes. Ele queria saber o nível de fé. Quem já viu isso aí? Está no YouTube. Gente, de cada 10, 9 pegavam o dinheiro. Misericórdia. Deixa-me te falar o que é amor que Deus espera. Não precisa ir longe, não. O que tem de gente que desviou nessa pandemia? Tem gente que nunca mais vai voltar para a igreja. É verdade. Tem gente crente que desviou, desviado que voltou. Será que nós estamos dispostos? Nós já fomos testados de fato no nosso amor para com Deus? Vou te falar o que é amor sacrificial bíblico, que é o único amor que Deus aceita do seu povo. Em 1950, Fidel Castro e Ernesto Guevara, conhecido como Che Guevara, Che é porque o argentino, igual o gaúcho, tem a mania de falar, ô Che, ou você, ei! Então ele chamava todo mundo, ô Che! Ele foi apelidado de Che Guevara, mas é Ernesto Guevara. Apoiados pela União Soviética, depois de se encontrarem no México em exílio, eles voltaram para Cuba e armaram guerrilhas para derrubar o governo militar de Cuba. Cuba era uma corrupção terrível, mas era o paraíso fiscal e colônia de férias dos americanos. Che Guevara, Fidel Castro, comunistas, começaram pelas beiradas e foram conquistando territórios até chegar em Havana. Havana tinha igrejas, Cuba tinha igrejas igual aos Estados Unidos. Era um país livre. Então tinha igrejas com 2.000, 3.000, 5.000 membros. E aonde tem igreja, não tem como ter comunismo, são ideologias diferentes. Marxismo e comunismo, leninismo, Voltaire, Rousseau, Revolução Francesa. Não tem como você ser cristão e ser iluminista, viu, gente? Não tem como, não dá para ser iluminista. Comunismo é só uma evolução do iluminismo e da Revolução Francesa de Voltaire. E aí, o que Fidel Castro e Ernesto Guevara começou a fazer? Começou a ir nas igrejas com seus exércitos, depois que ele conquistou Cuba, e fechar a igreja. Então ele chegava, os pastores, primeiro oferecia dinheiro. Um monte aceitou, para não morrer, calado. Mas os que não aceitavam, ele oferecia dinheiro. Se não quer dinheiro, então eu não mato a sua família e te exilo, você vai para o exílio. Não, mas nem isso eu aceito, então você morre diante de todos. Ao findar da sua cruzada de fechamento de igrejas em Cuba, Fidel Castro e Ernesto Guevara, que era o ministro do Banco Nacional, Ernesto Guevara, é só isso. Só que ele era um guerrilheiro. Então ele chegava com aquela cara de Jesus Cristo. E ele entrava dentro das igrejas com 100, 200 soldados armados até os dentes. E metralhava as pessoas e os pastores. Um dia ele chegou numa igreja com 100 soldados e parou e ficou assistindo o culto. Fidel Castro e Ernesto Guevara assistindo o culto. Daqui um pouco ele olhou e viu uma menina de 4 anos de idade. E Fidel Castro gritou para o pregador, cala-te, hombre! Se não mato esta niña! A menina, era a filha do pastor. A esposa ficou em pé. Logo, Fidel Castro, que era um homem cultíssimo, percebeu que a menina era a filha do pastor. Ele pegou a menina, pôs a arma na cabeça da menina e disse, se você não parar de pregar,
não desistir dessa fé, eu mato a sua filha. Dá um sol maior aí para mim, meu irmão. Está muito alto, irmão. Dá um mi maior, por favor. A mãe ficou de pé. E enquanto ele punha a arma na cabeça da menina, a mãe começou a cantar. El decidido seguir a Cristo. El decidido seguir a Cristo. El decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Pá! Matou a menina. E agora ele pega a mulher e diz, pregador, cala-te! Eu não quero matar sua mulher, cala-te! Toda a igreja ficou em pé e começou a cantar. A cruz está ante mim, el mundo atrás te foi. La cruz está ante mim, el mundo atrás te foi. A cruz está diante de mim, o mundo ficou para trás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pá! E foi matando de um por um. E a igreja continua a cantar. Estou seguindo. Vamos? Vamos? Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto. Não volto, não. Dizem que crente não fala mentira, canta mentira. Olha o resto da música. Se me deixarem muitos amigos, se eu encontrar muitos perigos, se me deixarem muitos amigos, para trás não volto, não volto, não. Escute, tem amigo que você não consegue andar mais, por mais que você o ame. Avalie agora o amor que você diz ter pelo Senhor. Nosso cristianismo, ele é secundário. Se não tem nada para fazer, não tem uma festa de aniversário, eu vou no culto, eu vou fazer algo para Deus. Não tem nada para fazer, vou fazer alguma coisa para Deus. Mas eu tenho férias, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, hoje não dá. Jesus sempre vem ficando em segundo plano. Deixe-me te dizer, apostasia é pior do que perseguição. Em países de apostasia, o evangelho morre. Em países de perseguição, o evangelho se purifica e cresce. Me perguntaram num programa de rádio se eu preferia perseguição ou apostasia. Eu disse, que resposta mais fácil. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo simultaneamente no globo. A parte do globo que nós temos perseguição e, ao mesmo tempo, a parte do globo que já estamos vivendo uma apostasia, a outra parte do globo que estamos vivendo um grande avivamento, a outra parte do globo que temos pestes, terremotos e guerras e etc. Mas todas as profecias dos princípios de dores estão se cumprindo hoje, simultaneamente no globo. É que quando imaginamos perseguição, a gente olha para o nosso mundinho. Mas 50 mil cristãos morrem por ano por causa da sua fé. E ninguém fala nada. Nós somos a escória do mundo. A Bíblia diz que o Senhor nos colocou em último lugar no mundo. Nós somos os judeus da vez, gente. Já estão nos censurando por discurso de ódio. Cristão não está pronto para matar, mas está pronto para morrer.
Isso é discurso de ódio? Mas será que estamos dispostos a morrer por Cristo? Me diga. Se mal conseguimos orar 1 hora por dia, e você me diz que não volta atrás. Deixa eu te mostrar a seriedade do esfriamento espiritual, para você ver a gravidade do que eu estou pregando. Porque muitas vezes, todos nós somos tentados ou tendenciosos de forma automática a nos decair do amor para com o Senhor. Muitas vezes não só achamos como Pedro que amamos o Senhor, quando de fato nosso amor não é suficiente. Veja comigo Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 5. E vamos compreender isso. A gravidade do estilo de vida de um amor barato. O que é amor barato, gente? É um amor que não é caro e nem é de graça. É barato. Sabe o termo morno na Bíblia? Barato. No grego a palavra é barato. É nem caro e nem é barato, nem é de graça. É barato. Boa parte do cristianismo hoje tem um amor barato pelo Senhor. Foi barato porque baratearam a fé. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, preste atenção. O que é Éfeso? Uma cidade que ficava a 30 e poucos quilômetros de Corinto e 40 e poucos quilômetros de Atena, uma cidade grega famosíssima. Essa cidade foi pastoreada, a igreja lá, foi pastoreada por 3 grandes homens de Deus, gente do céu. Sabe quem abriu a igreja de Éfeso? Paulo. Em Atos 14 foi o terceiro maior avivamento do Novo Testamento. O primeiro foi Pentecostes, o segundo foi Samaria e o terceiro foi em Éfeso. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia tantos milagres, prodígios e maravilhas, de sorte que todos os lenços e aventais que levavam seu corpo, cortava pedaço e dava para os enfermos. Paulo batizou a cidade toda. E aí ele pôs o seu servo Timóteo. Agora, sabe quem é o pastor de Éfeso depois de Timóteo? João. Aquele do Apocalipse. O João das cartas. Imagina, quem foi seu pastor? Paulo e João. Olha que coisa. Éfeso viveu um avivamento poderoso. E essas palavras do Senhor para Éfeso acontecem somente 50 anos depois do avivamento. Não é 2000 anos, não. É 50. 50 anos depois do avivamento. O Senhor vem para Éfeso e diz assim, ó. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. 7 estrelas são 7 pastores. E que anda no meio dos 7 candelabros, 7 igrejas. 7 pastores, 7 igrejas. Preste atenção. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança. Só elogio, gente. Você queria ser pastor da igreja de Éfeso ou queria ser membro da igreja de Éfeso? Conheço a tua obra, teu labor, perseverança, e que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Uma igreja moralmente perfeita. Uma igreja eticamente perfeita. Uma igreja socialmente perfeita. Uma igreja teologicamente perfeita. Você teria que ter uma sensibilidade muito grande para dizer que essa igreja tem algo de errado nela. Só o Senhor pôde achar. Tinha uma outra que tinha promiscuidade, tinha uma outra que adoravam e tinha ídolos, tinha uma outra que, pronto, mas essa não, essa precisaria de uma sensibilidade. O que acontece com essa igreja? Continua o texto. E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Gente, o que tem de errado? Até aqui, essa igreja prova que ela é perfeita. Nem falso profeta tem. Mas aí eu aprendo uma coisa, que você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Você pode ter Deus na cabeça e o diabo no coração. Olha o que diz o texto. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Agora é foro íntimo.
Preste atenção nisso. Continua o texto. Lembra-te, pois, de onde? Qual é a queda de Éfeso? Moral? Responda. Doutrinária? Ética? Social? Qual é a queda de Éfeso? Do amor. E agora veja bem, de todas as igrejas do Apocalipse, ela cometeu o pior de todos os pecados. Porque não amar a Deus como ele espera é o maior e é o mestre dos pecados. Porque o maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o coração. Então, todo pecado nasce da falta do cumprimento nesse mandamento. Todo pecado nasce de um afastamento e um distanciamento da comunicação e da intimidade com Deus. Esse é o pai de todos os pecados. Da onde nasce o pecado? Romanos 8, versículo 26. Já voltamos nesse texto, em Apocalipse 2:5, mas vamos ler Romanos 8, versículo 26, para você entender como caímos, por que caímos, aonde nascem as nossas quedas. Romanos 8 e versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos ajuda na nossa fraqueza. De onde nasce a nossa fraqueza? Porque não como convém. Você cai quando? Quando? Deixa de orar. Qual é o pai de todos os pecados? Falta de oração. Jesus disse: vigiai e orai para não. Agora você está entendendo o que o Senhor está dizendo em Apocalipse 2:5? Volta o texto. Apocalipse 2:5. Quem não ora, se ele não caiu, inevitavelmente vai cair. Pode durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, vai cair, não suporta. Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde? Eles caíram do quê? Da intimidade, do amor. E olha o que o texto diz: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Certa feita, uma jovem disse: pastor, eu estou em crise. O pastor disse: por que você está em crise? Ela disse: eu perdi o primeiro amor. O pastor respondeu: então você não está em crise, você está em pecado. A Bíblia não manda você bajular crente morno, crente frio. Ela manda você levá-lo ao arrependimento. Quem perde o primeiro amor, quem esfria na fé, está cometendo um pecado monstruoso. Sabe, quando você não tem uma vida saudável de comunicação com Deus, você está cometendo um pecado luciferiano. Você está dizendo: Senhor, não pedi sua opinião, não quero sua ajuda, não quero seu auxílio, não preciso do Senhor me dizendo o que tem que fazer. Eu posso fazer tudo sozinho. São muitas mensagens que nós mandamos para o céu quando nós nos esfriamos do primeiro amor. O Senhor chama a queda de primeiro amor de pecado. Ele manda nos arrepender. Arrependa-te de ficar mais tempo na Netflix do que orando. Arrependa de ficar mais tempo no celular do que lendo a Bíblia. Arrependa-te de não buscar o Senhor. Arrependamos nós todos de não gastarmos tanto tempo com Deus como deveríamos. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Nossa falta de oração nem sempre é por causa de nossos pecados. Nem sempre o pecado te distancia de Deus. Em muitos casos, ele te joga para a cruz. Muitas vezes, sim. Mas muitas vezes, a nossa falta de oração é por coisas legítimas. O diabo é esperto. Muitas vezes, nossa falta de oração é por causa de uma academia. É justo. De um andar de bicicleta. De um tempo assistindo um filme, um seriado. São coisas legítimas, que não são pecados. Mas quando isso se torna pecado? Quando isso me rouba de Deus, é pecado. Se alguma coisa tira Deus de você, Deus vai tirar essa coisa de você, inclusive até a obra dele.
Olha o que ele diz para o pastor: arrependa-te, se não vem e te tiro da igreja. Eu tiro o seu candelabro. Se alguma coisa te rouba de Deus, Deus tira de você. Sabe por que Deus pediu Isaque a Abraão? Abraão, dá o teu filho Isaque a quem tu mais amas. Presta atenção na palavra. Quem tu mais amas. Abraão queria um filho, agora ele esqueceu da promessa, ele está bêbado com o filho, está doido, só quer saber do filho. Deus fala, mata o menino. Quando Abraão vai matar o menino, o que é que Deus fala para Abraão? Você vai se lembrar? Não mate o menino, porque eu sei que tu me amas. Deus nunca quis a vida de Isaque. Ele queria que Abraão avaliasse o amor dele. Deus não ia deixar matar Isaque, mas Abraão tinha que saber que tipo de amor ele tinha por Deus. Deus não admite, irmão, presta atenção. Ou Deus tem tudo de você, ou ele não tem nada. Deus não aceita morar no cantinho da bagunça do seu coração. Sabe aquele cantinho onde você joga a amargura, aquele cantinho onde você joga o resto, aquele cantinho que você joga o resto do seu tempo é o cantinho da bagunça. Deus não aceita morar nesse cantinho. Ou Deus tem tudo, ou ele não tem nada. Pega seu videogame, irmão, joga na parede, pega aquilo que te afasta de Deus e destrua. Você parou para pensar que a maioria das coisas que amamos, Deus odeia. Pastor, mas jogar videogame não é pecado? Não é mesmo. Assistir filme não é pecado? Não é mesmo. Mas se rouba você de Deus, é. Essa geração tem tempo para tudo. Só nunca tem tempo para Deus. E a gente prega para nós mesmos e acreditamos nisso. Arrependa-te! E volta ao quartinho. Volta à meditação. É isso que ele está chamando de primeiro amor. Você sabe o que é primeiro amor, irmão? Vou te falar o que é primeiro amor. É quando as pessoas te chamam de fanático. Você está no primeiro amor quando as pessoas à sua volta acham que você está exagerado. Quando as pessoas falam, Bíblia, só quer saber de Bíblia agora? Agora só quer saber de oração? Não sai de igreja? Esse é o primeiro amor. É quando você passa horas ouvindo louvores. É quando você não consegue, pastor, música secular é do diabo. Bom, a minha Bíblia não diz nada sobre isso. Mas a Bíblia não fala nem de pedofilia. A gente entende que Deus é um Deus moral. Não existe dó maior de Deus e dó menor do diabo. Não existe música do mundo. Até não tem música de Marte. Mas o que é uma música do mundo? É uma música que não glorifica a Deus. E tem um monte de música evangélica que não glorifica a Deus. Agora, nós precisamos interpretar. Porque tudo aquilo que me esfria e me afasta de Deus é o inimigo do meu amor pelo Senhor. Gente, assistir seriado não é pecado, mas a gente exagerou, então vamos desviciar um pouco. Vamos dar uma segurada aí. Vamos ficar um pouco sem isso, porque a gente está exagerado. Até mesmo na minha casa, vice-versa, eu tenho que ir lá dentro do quarto do meu filho e falar, cara, eu vou tirar seus computadores aqui, porque você já orou mais. Então, você entende? Ô, pai, e na hora fica nervoso, mas, pai, realmente eu estava perdendo a noção. Gente, vamos desligar isso aí. Até mesmo dentro da minha casa eu tenho que brigar para termos um culto. Somos em 4. Minha filha fez jejum de YouTube. Tremia. Porque às vezes o Senhor começa a nos mostrar que tem coisas que está roubando Deus de mim. E o Senhor fala assim, arrependa-te, gente. O esfriamento é o maior, mais cruel, mais monstruoso de todos os pecados.
Pedro decaiu do amor. Muitas vezes nós nos decaímos do amor. E o problema é acharmos que é natural. Sabe por quê? Porque muitas vezes a moralidade, o cara é uma boa pessoa, não trai, não adultera, o cara paga suas contas, ele é moralmente perfeito. Igreja de Laodiceia. A moralidade esconde uma frieza espiritual que muitas vezes nós não percebemos. A religiosidade. Eu já sou um bom crente. Eu honro meu marido, eu honro minha esposa, eu honro os meus filhos, eu já sou um bom crente. Você nunca será melhor que um judeu moralmente falando, nunca será melhor que um budista e um seixonoísta. Então a sua moral não te leva para o céu. Ela é necessária, mas não para te salvar. Por isso é salvo pela graça por meio da fé, não pela sua moral. Mas muitas vezes nós mudamos e melhoramos como pessoas, como maridos, esposas, como indivíduos na nossa fé e nós não percebemos que esfriamos na nossa relação para com Deus. E o Senhor diz: arrependa-te da sua falta de relacionamento comigo. Veja, preste muita atenção no que eu vou te dizer. 2 Coríntios 13, verso 13, ou 13, verso 14, depende da versão bíblica, o apóstolo Paulo sintetiza o mistério da relação Deus e homem. É a famosa bênção apostólica. E ele diz assim: o amor de Deus, a graça do Senhor e a comunhão do Espírito seja com todos. Presta atenção. Na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, só um tem a missão de comunicação. Deus, amor, o Filho é graça, o Espírito Santo, comunhão. Tudo que Deus fez na Bíblia foi através, toda vez que ele se comunicou, foi através do seu Espírito. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu. É o Espírito e a noiva que dizem: eu fui arrebatado no Espírito, em Espírito eu vi, em Espírito eu fui. Tudo é por meio do Espírito, quando está ligado ao homem. Por isso que Efésios 4, versículo 6 diz: a um só Deus e Pai de todos, Pai, por todos, Filho, e em todos, Espírito Santo. A nossa relação com o Espírito Santo deve ser preservada sobre todas as coisas, senão você perde relacionamento com Deus em um todo. Deus enviou o Espírito Santo aos nossos corações para que nos relacionássemos diretamente com Ele sem intermediários. Se não há relação com o Espírito Santo, não há relação com Deus. Isso está muito claro na Bíblia. Você quer ver? Mateus 7, versículo 15, o Senhor Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas. No verso 22, ele vai dizer: esses falsos profetas aí, ó, estão tudo errado. Ele diz: pelo fruto conhece a árvore. Verso 22. Tem gente que confunde fruto com obra. Obra é o que você faz, fruto é quem você se torna. Obra é tudo que eu faço para Deus, fruto é tudo que Deus faz em mim. A obra tem que ser realizada, o fruto produzido. Então o cara está lá caído e fala: mas pelo fruto conhece a árvore. Ele está falando das almas que ele ganha, das pessoas que ele batiza, dos demônios que ele expulsam, dos milagres. Isso não é fruto, gente. Fruto é Gálatas 5. É ser, não ter. Fruto é o que você se torna, não o que você faz. Se fruto fosse o que você faz, esse texto está todo descaracterizado. Veja a partir do verso 22. Muitos naquele dia, olha a diferença de fazer e ser aqui, irão me dizer: quem são esses muitos? É os do verso 15. Irão me dizer: Senhor, Senhor, porventura não fizemos. Profetizamos no teu nome, não expelimos demônios. Sabe o que eu acho mais triste nesse texto? É o termo expulsar demônio. Porque Jesus disse que um demônio não pode expulsar outro demônio.
Então eles expulsaram em nome de quem? Eles fizeram a obra de quem? De Deus. E diz, expelimos demônio em teu nome e não fizemos muitos milagres. Sabe o que é interessante? Eles nunca disseram, tentamos curar, tentamos profetizar, tentamos fazer milagres. Eles realmente fizeram. E pior, Jesus no restante do texto nunca vai dizer, todos esses milagres eram mentira. Eles realmente fizeram a obra de Deus. Mas sabe o que Jesus descredibiliza neles? Não é o fazer, é a intimidade. Olha o que ele diz, o resto do texto. Então eu lhes direi, nunca vos... A palavra conheci, ela vem lá do hebraico. Quando Abraão viu o Isaac, quando Isaac nasceu, diz a Bíblia que a alma de Abraão conheceu a alma de Isaac. É um termo intimista. Quando Davi foi para a noite de núpcia com Mical, diz a Bíblia que Davi conheceu Mical. Quando Adão caiu, diz a Bíblia, então Adão conheceu Eva e gerou Caim. Então o termo conheci aqui não é do tipo não sei quem você é. Tem 3 significados. A palavra é koinonia. Significa parceria, intimidade e companheirismo. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo para uma classe de crentes? Vocês fazem, mas nunca se relacionam comigo. Eu nunca entrei para a noite de núpcias com vocês. Nunca tivemos uma conversa. Nunca tivemos intimidade. Não sei de nenhuma intimidade com vocês. Paulo fala disso aos filipenses, gente. Muitos fazem por vanglória, por inveja, avareza, cobiça, o evangelho. E tem gente que está levando isso a banho-maria. Deus quer você, meu irmão, não seu dom. Ele tem anjo que canta melhor do que você. Ou você acha que Deus fica maravilhoso? Uau, que palavra! O Senhor não precisa se converter com a sua pregação. Tem gente que pensa que Deus faz um culto para ele. Deus não está procurando adoração, Ele está procurando adorador. Não é o que você faz, é quem você é. Não é adoração que Ele quer, é adorador. É quem você é a essência do seu cristianismo. Você, eu, nós já fomos melhores. Você quer saber se você decaiu do primeiro amor? Desde a sua conversão até hoje. Você melhorou na sua vida espiritual ou piorou? Responde para você. E aí você vai saber. Seu tempo de meditação nas Escrituras, seu tempo de oração, o seu anseio por ir aos louvores do Senhor, isso melhorou ou piorou? Se piorou, você caiu do primeiro amor. E o Senhor está mandando você se arrepender antes que eu corte você. E Ele diz, a árvore que não produz, é esse fruto, é cortada e lançada fora. O pecado da frieza espiritual, irmãos, ele é grave. E em último lugar, somos culpados pela frieza espiritual. Esse dia uma irmã escreveu no Facebook, Senhor, fala comigo. Não fez. Eu desisto. Eu leio um negócio desse, eu fico pissuído. Não dá para eu ler um negócio desse. Senhor, fala comigo. Eu fui no comentário, na hora. Falei, não dá, eu sou tumultuento. Aí eu fui maldoso. Escrevi no comentário. Serva minha! Se ela acredita que o Face pode levar ela até Deus, ela pode acreditar que eu estou falando também em nome de Deus. Serva minha! Eu não tenho Facebook. Vai orar! Assinado o Senhor. Aí ela pôs uma cara, um emoji de endemoniada, brava, assim, ó. Aí eu pus um de louco embaixo.
Hoje o nosso cristianismo se limitou a mini mensagenzinhas de 5 minutos todo dia de manhã. Houve ali uma mensagem de 5 minutos, estou alimentado. Já dizia Charles Spurgeon, sermonex gera crentex. Pequenos sermões geram pequenos crentes. O povo não aguenta mais ficar exposto mais de 1 hora diante da palavra. É o éltico que cai e morre, mas hoje estão morrendo espirituais. Nós precisamos, irmãos, nos apaixonar de novo pelo Senhor. De novo. O seu rosto é lindo, brilha como o sol, o seu cabelo branco como a neve, seus olhos como chamas de fogo, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus é tão maravilhoso que os seres viventes têm olhos por dentro e por fora para não perder um só brilho dele. Eles têm olhos por dentro e por fora, ele é reluzente. Nós temos que nos apaixonar pelo Senhor. Sabe, quando Abraão mandou Eliezer em Ur atrás da noiva de Isaac, que seria sua sobrinha, Rebeca, eu às vezes me perguntei, Rebeca nunca viu Isaac. Como que ela veio embora com Eliezer? A Bíblia diz. Eliezer ficou lá falando de Isaac. Isaac é lindo, meu senhor é maravilhoso. Você tem que conhecer. Você tem que saber. Chegou uma hora que Rebeca falou, quero saber quem é esse homem. Eliezer fez Rebeca se apaixonar por alguém que ela nunca viu, cara. E ela falou, eu vou embora, pai. Aí o Labão, o irmão, sabe, lá na frente engana o sobrinho. O Labão engana o... Falou, Eliezer, eu deixo você levar minha irmã, mas você tem que pagar. É um lambão mesmo, né? Rebeca, vai embora com Eliezer, atrás de um marido que ela nem sabia quem é, e nunca viu, mas já estava apaixonada. Na tipologia bíblica, Abraão é o tipo de Deus, Isaac de Cristo, Rebeca a igreja, Eliezer o Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo na terra? Levando você a se apaixonar por alguém que você nunca viu. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ama Jesus perdidamente. Os louvores são para Ele. Tudo é voltado para Jesus, porque o Espírito Santo nos leva. E o Espírito Santo está aqui. Jesus é maravilhoso. Ele é lindo.